Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós vamos meditar numa passagem que aconteceu, um fato que aconteceu, que ficou registrado. Capítulo de número 7. A partir do primeiro versículo até o versículo 10. Esse texto é um texto muito rico e ele fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração nessa tarde. Amém. A cura do servo de um centurião é o título dessa leitura. E assim está escrito: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Podeis sentar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar a respeito de fé nessa tarde. Algo que a gente conhece, algo que a gente tem. Mas esse texto ele é muito rico, ele fala muito ao meu coração. Nesse texto, meus amados irmãos e amigos, nós temos a história de um centurião, servo de um centurião, os anciões, uma multidão que acompanhava Jesus, os discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus. Todos nessa história vão participar. Esse texto é muito rico. Vamos entender aqui algumas coisas. Centurião, eu sei que a maioria sabe, talvez alguém não saiba. Centurião era um soldado romano, ou melhor, um comandante de uma centúria, que era cerca de 80 homens, e ele comandava aquelas vidas, aqueles soldados. Então, quando se fala em centurião, está falando de um comandante, de alguém que tinha poder, de alguém que comandava, que tinha autoridade. E, preste atenção, não era judeu, era romano, e era soldado. Às vezes nós temos uma imagem equivocada das pessoas, ou de uma classe, seja ela qual for. Em todas as classes tem pessoas de bem, também tem pessoas que não merecem crédito. Esse homem, apesar de ser romano, apesar de ser um militar, mas ele era um homem que sua história ficou registrada. E que serve para a nossa vida. Algumas coisas aqui nós vamos aplicar às nossas vidas. Nesse texto, Jesus tinha acabado de pregar o Sermão da Montanha, o seu maior sermão, e aí ele se dirige para Cafarnaum. Preste atenção, versículo 1 e versículo 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. O que é que nos chama a atenção aqui nesses primeiros versículos? É que havia um homem doente, quase à morte, perto de morrer. E esse homem não era um homem muito famoso, não era um homem importante, ele era um servo.
naquela época existiam escravos. Ele era um escravo daquele centurião. Porém, o que nos chama a atenção é que mesmo ele sendo um escravo, um servo, mas o seu senhor, o centurião, o comandante, muito estimava. Ou seja, tinha um grande amor, um grande carinho, um grande respeito por ele. Aqui, a gente já tira algumas lições para nós. Não importa a posição social que alguém ocupe, isso não quer dizer que ele não possa ter um bom relacionamento com alguém que é inferior a ele. Ou alguém que é inferior também não possa ter uma relação com alguém que é superior a ele. Nós temos que entender que cada um tem uma função, um papel a exercer na sua vida. E seja ele qual for, pode ser simples para os outros, mas para você é importante. Tem alguns serviços que se fazem na sociedade que não tem valor para a sociedade. Mas se não fosse aquele serviço, o que seria da sociedade? Você já pensou a função importante que tem um gari? Você já imaginou a quantidade de lixo que teria no mundo se não tivesse os garis para catar, para apanhar, para levar aquele lixo para um determinado lugar específico? É uma profissão honrosa, digna de ser respeitada. Não importa qual seja a função. Esse homem, apesar de ser um servo, de ser um escravo naquela época, mas o seu senhor o amava. Tinha um grande carinho por ele, uma grande estima. E tem uma coisa, se ele quisesse, como um senhor poderoso, ele mandava chamar ou comprava tantos quantos quisesse. Mas aquele, ele amava ele. Ele tinha um grande carinho por ele. Observem, o centurião, ele ouviu falar de Jesus. Esse centurião, ele ouviu falar de Jesus. Jesus já havia feito milagres, já havia operado maravilhas, Jesus já tinha feito coisas maravilhosas, e as pessoas comentavam muito a respeito de Jesus. Aquele centurião também ouviu falar a respeito de Jesus. Olha o versículo 3, o que é que diz? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. E o que é que ele ouviu a respeito de Jesus? Coisas boas. Mesmo sem ser um judeu, mesmo sem ser um fariseu, um saduceu, mesmo sem ser alguém da linhagem de Israel, mas ele ouviu falar de Jesus. E quando se ouve a respeito de Jesus, só existem duas possibilidades: crer ou não crer. Aquele centurião ouviu falar a respeito de Jesus, dos milagres, das maravilhas, das curas que Jesus fazia. A fama de Jesus se espalhava. Versículo 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele enviou-lhe alguns anciões dos judeus. Ancião, para que você possa entender, seria na nossa linguagem aqui, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Os anciões eram aquelas pessoas que eram já de idade e que ocupavam a posição de destaque entre os judeus. A gente percebe que ele tinha um bom relacionamento com os judeus. E também os judeus também tinham um bom relacionamento com eles. Versículo 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Interessante é que existem algumas pessoas que querem determinar, ou querem dar ordem, ou querem exigir. Esse homem, ele tinha esse poder de exigir, de mandar aqueles que ele comandava, mas ele também sabia pedir. E aproveitando que ele pede, ele solicita que os anciões judeus vá até Jesus pedir. E pedir não é uma coisa muito boa não, porque a maioria das pessoas são orgulhosas e não querem pedir. Às vezes estão passando necessidade, privações, mas têm vergonha de pedir. E às vezes até critica alguém que não lhe ajuda, e como é que a pessoa vai saber se ele não fala o que está sentindo? Se esse homem não se humilhasse, se esse comandante, se esse centurião não fosse aos anciões e solicitasse a ele que fosse a Jesus, e solicitasse a Jesus que viesse curar o seu servo, com certeza seu servo não seria curado, com certeza seu pedido não seria alcançado.
Mas ele se humilha, ele pede e solicita os anciões para pedir a Jesus que venha curar o seu servo. No versículo de número 4, os anciões eram amigos. Olha o que aqui diz o texto. Estes anciões, chegando-se a Jesus com instância, isso é, com insistência, lhe suplicaram dizendo: ele, o centurião, é digno de que lhe faça isso. Ele é digno de que lhe faça isso. Digno. O que é alguém digno? Nós conhecemos alguém que é digno de receber louvor, adoração, que é Jesus. Por sinal, tem até um hino que diz: ele é digno de receber o nosso louvor. Os textos bíblicos, muitos falam a respeito da dignidade de Jesus, de receber louvor, adoração, exaltação, glorificações. Os judeus, os anciões dizem: ele é digno que lhe faça isso. Ou seja, ele merece que lhe faça isso. Por quê? Não era só dizer para Jesus que aquele centurião merecia, que aquele centurião era digno. Tinha que ter um motivo. E aí eles dizem a Jesus um dos motivos, alguns dos motivos, versículo 5, porque é amigo do nosso povo. Estão percebendo aí que o centurião não fazia parte do povo dos judeus, mas ele era amigo do povo de Deus. Ele era amigo dos judeus. Nós que somos partes da igreja do Senhor Jesus, a gente também pode constituir amizades, que não seja dos que fazem parte do povo de Deus. E às vezes alguns de nós se convertem, e por se converter, aí a gente se acha melhor do que os outros, e não quer nem ter comunhão com eles, e muito menos ter amizade com eles. Não, a gente não pode concordar com as coisas que se fazem erradas, mas a gente pode ter comunhão e conversar e ter amizade com eles. Esse homem aqui nos diz, os anciões é quem falam para Jesus: ele é amigo do nosso povo. Tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que não são evangélicas, mas são amigas, são simpatizantes, respeitam. E tem mais, em Cafarnaum, ou nas demais cidades, ou nas demais localizações, haviam sinagogas. Sinagoga seria como se fosse uma congregação, numa linguagem que a gente possa entender. Havia o templo central em Jerusalém, e havia as sinagogas nas cidades. Essa sinagoga aqui, dessa cidade, olha o que é que os judeus falam para Jesus. Escuta o que é que os anciões falam para Jesus. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Com o seu recurso, com o seu dinheiro, com o seu poder aquisitivo, esse centurião construiu a sinagoga para os judeus. Muitas pessoas que não são crentes podem também fazer coisas para os crentes. Com certeza esse homem foi tocado por Deus, e ele, com o seu dinheiro, com o seu recurso, construiu a sinagoga para os judeus. E isso é algo muito importante, irmãos. Isso é algo que ficou aqui escrito. No versículo seguinte, diz uma coisa bem interessante. Então Jesus foi com eles. Jesus ouviu aquela conversa, ouviu o discurso, ouviu os anciões e foi com eles. A multidão também acompanha Jesus. Seus discípulos também acompanham Jesus. Quando vai se aproximando da casa dele, da casa do centurião, este, no versículo 6, diz assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Observe que esse homem era um homem que tinha muitos amigos. Tinham amigos judeus, tinha amigos não judeus. Não é porque ele era um comandante que ele usava da sua autoridade, não. Ele, por ser um comandante, ele usava para fazer amizade.
Ele tinha amigos entre os judeus, e ele tinha amigos da sua cidade, Cafarnaum, na qual ele morava. Primeiro, para falar com Jesus, ele manda os anciões. Depois ele manda amigos, no plural. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Aqueles amigos foram a Jesus e disseram a Jesus essas palavras: Senhor, ele manda te dizer que não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Mas se você observar, nos versículos anteriores, os anciões disseram a Jesus: Senhor, ele é digno. Ele é digno de que faça isso por ele. E ele agora diz para Jesus, através de seus amigos: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Parece uma contradição. Não, é que aquele homem era humilde. Era um homem humilde, que se conhecia, que sabia quem ele era, e também conhecia quem era Jesus. Apesar de ouvir falar nele, apesar de ouvir falar em Jesus, ele sabia quem era Jesus. E nós vamos ver daqui a pouco que ele sabia perfeitamente quem era Jesus. Não sou digno de que entre em minha casa. E ele continuou, através dos amigos, dizendo o seguinte para Jesus. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não sou digno, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Só precisa, Senhor, uma palavra. Senhor, em outras palavras, eu sei o que é autoridade, e eu lhe reconheço como uma autoridade superior, uma autoridade no mundo espiritual. Eu sei o que é autoridade. E ele diz no versículo 8: eu tenho autoridade. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Com isso, ele estava dizendo para Jesus: Senhor, uma palavra. Precisa o Senhor ir na minha casa? Não. Não precisa o Senhor entrar na minha casa? Não. Só precisa uma palavra. Uma palavra. Irmãos, os céus e a terra e todas as coisas que foram criadas pelo poder da palavra do Senhor. Não existia, o Senhor falou e passou a existir. Dentro da vontade do Senhor não existe impossível. Deus é o Todo-Poderoso. E esse homem, esse centurião, sabia perfeitamente a respeito disto. E agora, vamos ao que é mais importante aqui nessa nossa reflexão. Versículo 9. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que lhe acompanhava, que não era pouca gente, Jesus agora se dirige ao povo que estava lhe acompanhando e diz: afirmo para vocês, que nem em Israel encontrei fé como esta. A gente não tem noção, pelo menos eu não tenho noção, talvez você tenha, da quantidade de pessoas que existia em Israel. Mas eu posso citar alguns nomes aqui importantes para você. Se a gente for falar só aos que estavam com Jesus em vida terrena, João Batista. Disse Jesus: dos homens nascidos de mulheres, nenhum é maior do que João Batista. Mas Jesus não viu a fé em João Batista como viu a fé nesse homem. Pedro, apóstolo ousado, intrépido. Jesus não viu em Pedro a fé que viu neste homem. Paulo era vivo naquela época. E aí a gente pode citar João, a gente pode citar muitos e muitos personagens que estavam vivos naquela época, naquela circunstância que Jesus encontrou em Israel. E Jesus afirmou: nem em Israel eu vi fé como esta. E sabe quem era esse homem? Não era judeu.
É isso que eu quero chamar a sua atenção. Aquele homem não era judeu, aquele homem era romano, era um soldado, era um militar, era um comandante. E Jesus fez questão de exaltar a fé daquele homem. E Jesus fez questão de dizer: admirou-se Jesus daquele homem. Talvez, nesse momento, a gente comece a pensar algumas coisas. No versículo 10, voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Conclui aqui a história. Nós vamos agora aplicar a nossas vidas essa história. Vamos tirar algumas lições para nós nessa história. Preste atenção. Primeiro, o centurião, ele era um homem que teve compaixão. Compaixão de um escravo. Você sabe o que é um escravo pelos filmes que a gente assiste, pelas histórias que a gente conhece. Um escravo é alguém que nem nome tem, praticamente. É alguém que não tem nenhuma perspectiva. É alguém que não tem nenhuma esperança. É alguém que tem sua vida toda submissa ao seu patrão, ao seu senhor, ao seu servo, e aí vai servir a ele até os últimos dias. E seu senhor, que possui bens, que possui dinheiro, compra tantos quantos querem. Vocês conhecem a história de José? Foi vendido, feito uma mercadoria. E não era só José, era tantos e tantos outros naquela época. O centurião teve compaixão daquele servo que estava doente. O centurião, ele como patrão, e aquele servo como empregado, que não é na nossa visão hoje. Na nossa visão hoje, o funcionário, na hora que ele quiser, ele chega para o seu patrão e diz: a partir de hoje eu não quero mais trabalhar para você, e vai embora. Esse servo, ele não tinha esse direito de chegar para o centurião e dizer: olha, a partir de hoje eu não quero mais lhe servir. Não é assim que funcionava. Relação de patrão e funcionário, relação do centurião e aquele servo, é uma relação de amizade, de amor, de respeito. Um maior, um menor. Mas havia entre eles respeito. E todos nós exercemos alguma função. Ou você é patrão, ou você é funcionário. Ou você já foi, ou amanhã pode ser. Não é porque você exerce uma função de gerente, por acaso, ou de uma posição na qual existem submissos a você, que você vai pisar, vai humilhar, vai massacrar. Esse centurião não tinha os princípios judeus, ele não era um judeu, ele não era circuncidado, ele não era um homem que tinha os ensinamentos de Deus na sua vida, mas ele tinha um bom relacionamento com o seu servo. E o seu servo, com certeza, também tinha um bom relacionamento com o seu senhor, a ponto dele o amar, e não o amar apenas por amar, mas como diz o texto, muito amava. Como é que a gente trata as pessoas? Como é que a gente procede com as pessoas? Como cristão agora, sobre nós pesa um maior peso, uma maior responsabilidade. Havia uma boa relação entre eles. Tem um programa que eu não sei se vocês conhecem, mas acredito que alguns devem conhecer. É o Chefe Disfarçado. O dono da empresa se disfarça de funcionário e ele vai trabalhar entre os funcionários como se fosse um funcionário e funcionário novato. E eu gosto de assistir esses tipos de programa. E muitos deles, o patrão, sendo servo ali na função, no papel, ele passa a conviver com as pessoas e ele começa a conhecer, a conviver. E no final da história, o patrão tem grandes lições de homens, de mulheres, de bem, que ele não conhecia, que ele não sabia a história dele, a história dela.
Mas depois que ele desceu e ficou entre eles como se fosse um deles, ele passa a conhecer, passa a entender as pessoas de uma maneira completamente diferente. E tem mais. Isso é um programa, não é uma realidade. Mas a vida é uma realidade. E eu tenho dito e vou dizer mais uma vez: a vida é feita uma roda gigante. Tem hora que você está lá em cima, mas tem hora que a roda roda e você fica lá embaixo. Assim também como você que está lá embaixo, de repente pode a roda virar e você fica lá em cima. Uma coisa eu sei, e você também deve saber: a vida nos traz muitas surpresas. Conheço muita gente que eram e deixaram de ser. E conheço muita gente que não eram e passaram a ser. Cuidado. Como cristão, sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Esse homem, esse centurião, ele tinha amigos. Claro que toda amizade tem seu limite. Até nós, cristãos, devemos ter limites. Limites e respeito. A Bíblia nos mostra muitos exemplos que a gente tem que aprender na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Existem amigos que são mais chegados do que irmão. E nós necessitamos de fazer e de construir e de manter amizades. E não é fácil, não é simples. Esse homem, ele possuía amigos entre os judeus, e não era entre os judeus simples apenas, era entre os anciões. Esse homem mantinha amizades, amigos entre o seu povo. Esse homem, ele tinha um bom relacionamento, e por possuir bens materiais, ele chegou a construir até uma sinagoga, e isso não é pouco valor monetário, é um valor monetário considerado. Esse homem nos ensina uma série de coisas que ele fazia de bem. E nós aprendemos, e é verdade, pecar é fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer... Verdade, uma série de coisas que se faz é pecado. Mas às vezes a gente esquece que não fazer também é pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Ninguém na terra é mais bem preparado do que nós cristãos, que devemos fazer o bem. Ninguém na terra é mais bem preparado para fazer o bem do que nós, os cristãos. A gente sabe a consequência de fazer o bem. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 9 e depois o 10. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra de uma maneira muito clara. E assim está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ninguém melhor do que nós para conhecer a lei da semeadura. Plantou, colhe. Fez o bem, vai colher. E às vezes tem coisas que a gente faz que quem vai colher são nossos filhos, são nossos netos. Como cristão, a gente deve procurar praticar o bem. Existe no mundo dois grupos de pessoas: os que fazem o bem e os que não fazem o bem. Existem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nós não vou perguntar, porque eu sei e você sabe, fazemos parte do povo que serve a Deus. E o povo que serve a Deus é aquele povo que Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, tomai posse no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Estive nu, você me deu de vestir. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava enfermo, você foi me ver.
Perguntaram para Jesus: quando foi? Quando foi que o Senhor teve preso, teve fome, teve sede, teve nu? Quando? A gente não lembra disso não. Quando você fez a um destes pequeninos irmãos, a mim você fez. Por isso que Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, no versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Você pode repetir comigo essa palavra? Todos. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente a família da fé. Esse centurião, ele fez o bem aos judeus, que não era nem da sua fé, que não era nem da sua família, que não era nem da sua nacionalidade. Mas ele era amigo, e ele recebeu dos seus amigos para Jesus a informação de que ele é digno. O centurião era digno segundo os amigos dele. O centurião era digno segundo os anciões. Jesus ficou admirado com aquele homem. E eu questiono aqui nesse momento: o que é que chamou de Jesus a admiração naquele homem? A sua estatura? Seus olhos azuis ou verdes? Sua beleza estética? Sua atitude em ter construído uma sinagoga? Ser amado e ser querido por aqueles todos amigos? O que é que chamou a atenção de Jesus naquele homem? A sua fé. A sua fé. Talvez você, talvez eu, talvez alguém ache que para Deus você chama a atenção dele porque você não perde um culto, porque você está presente, porque você está atuando, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você constrói, porque você faz isso, porque você leva, porque você traz. Talvez você pense, talvez você ache que Deus está admirado com suas atitudes. Sim, tudo isso pode chamar a atenção do Senhor, mas não é isso que chama mais a atenção do Senhor: a fé. O Senhor nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer tudo e muito mais ainda, se não tiver fé, não pode agradar a Deus. Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos sim fazer muito mais do que a gente faz, mas por fé, por gratidão. Não é para chamar a atenção de Deus, nem para ser chamado de digno, nem ser achado digno, porque hoje tem alguns cristãos que se acham dignos, merecedores, a ponto de chegar e orar: eu quero, eu exijo, eu determino, eu mando, como se fosse alguma coisa. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. A glória de Jesus, a glória de Jesus, a glória de Jesus, a glória de Jesus. E Ele não divide com ninguém. Nas mansões celestiais só vão entrar pela fé. É pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Não tem outra maneira. Quer ser salvo? Você é salvo? É pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aquele centurião, sendo salvo, não foi porque ele construiu uma sinagoga, não foi porque ele fez isso ou fez aquilo, não foi porque ele clamou pelo seu servo, não foi por isso ou por aquilo, não. Se ele foi salvo, foi pela graça. E o que chamou a atenção nele para Jesus foi sua fé. Como é que está a sua fé? A fé é algo sublime, a fé é algo especial, a fé é algo que é ímpar, é minha, a minha é minha, a sua é sua. Isso não se compra com dinheiro.
Isso não se compra com bens. Saudoso irmão nosso na fé que faleceu no Senhor a semana retrasada, ele cantava uma canção e ficou aí registrada: se você perder tudo na sua vida, mas não perder sua fé, você não perdeu nada. Se você perder tudo na vida e não perder sua fé, você não perdeu nada. Ah, mas eu contribuo, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, daí? Isso são coisas que a gente tem que fazer por conta da fé, na qual nós depositamos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aquele homem não chegou para Jesus e disse assim: meus amigos, vocês vão até Jesus? Chega lá, você diz a ele, diga a ele que eu peço que ele venha orar pelo meu servo, diga a ele que eu construí a sinagoga, diga a ele que eu ajudei isso, diga a ele que eu fiz aquilo, diga a ele, não. Pelo contrário, ele foi lá e disse: peça a ele para vir aqui, peça a ele para vir curar o meu servo, peça a ele para fazer isso, peça a ele. Quem foi é que chegou e disse: Jesus, ele merece. Jesus ficou esperando, claro que Jesus sabia de tudo, mas Jesus ficou esperando o testemunho deles a respeito do centurião. Senhor, ele é digno. Senhor, ele nos ajuda. Senhor, ele é amigo do nosso povo. Ele é amigo dos judeus. Ainda hoje os judeus são odiados por muita gente no mundo. E naquela época aquele centurião amava, era amigo, vivia em comunhão. Aqui para nós, tem irmãos que não têm comunhão nem com os seus familiares, porque agora é crente. Tem irmãos que não entenderam o que é evangelho. Eu agora sou crente, não posso falar com a minha mãe porque ela não é crente. Eu agora sou crente, não posso falar com meu pai porque ele não é crente. Eu agora sou crente, não posso mais ter relação com o meu cônjuge porque meu cônjuge não é crente. Eu agora sou crente, não posso mais falar com aquele amigo ali de frente, não. Pelo contrário, é aí que você precisa se aproximar deles, de todos, para conquistá-los com o seu testemunho, com a sua vida e ser observado por eles. Ou você esqueceu do que Paulo disse? Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Muita gente carente do mundo, e hoje em especial. Precisamos levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para as pessoas. Se necessário levar alguma coisa, pouca. Meu irmão, o que é 2 pães, o que é 3 pães, o que é 10 pães, o que é 1 quilo de queijo, é muita coisa, é não, irmãos. A gente pode tirar do nosso e levar para alguém que precisa. Chega lá, olha meu querido, eu queria dar muito mais, Deus sabe, mas o que eu tenho aqui é isso aqui, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Agora eu queria orar por você, pela sua família, pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu pai, pela sua mãe que está internada lá. Vamos orar, porque Jesus pode curar. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Nós aqui passamos, o centurião passou, os apóstolos passaram, Jesus continua e não passará. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de fazer essa pergunta: o que falam os nossos amigos de nós? O que falam nossos amigos de nós? O que é que meus amigos falam de mim? O que é que os amigos de Pretinho falam lá no açougue? O que é que seus amigos falam de você lá na sua construção? O que é que seus amigos de você falam lá no seu trabalho? O que é que seus amigos falam de você na sua escola? O que é que seus amigos falam de você na sua casa? Esse homem não era crente, mas seus amigos falavam de bem dele. Esse homem não era luz, mas esse homem fazia e agia como a luz. Nós somos luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo.
O apóstolo São Paulo diz que a gente deve brilhar como luzeiro nesse mundo tenebroso. O que é que nossos amigos falam de nós? Eu tenho que responder por mim, e eu sei que tem muita coisa aqui que eu tenho que melhorar na minha vida, eu sei. E você precisa também parar e pensar: meu Deus, meu Jesus, meu Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Talvez, eu não estou dizendo que é, porque eu não sei, mas talvez você seja uma pessoa que não é muito querida onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, porque o orgulho, a prepotência, às vezes nos incomoda, nos prejudica. Não, eu sou crente, e por ser crente eu não posso estar com esse povo. Você já pensou se o comandante pensasse: eu sou centurião, e por ser um centurião eu não vou me humilhar? Não. O caminho das bênçãos, o caminho da vitória, o caminho do bom relacionamento com Deus, ele começa pela humildade. Jesus disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim, Jesus falou. Seja manso e humilde de coração. Se humilhe. Se humilhe tantas quantas vezes forem necessárias. Não é à toa que Paulo diz, através do Espírito Santo: quanto custe o que custar, tenha paz com todo mundo. Outro dia, 2 irmãos foram para a delegacia por conta de algumas besteiras. E quando chegou lá, o delegado ficou ouvindo um, ficou ouvindo o outro, e de repente o delegado percebeu pelas palavras, pela linguagem deles, que eles eram crentes. E o delegado disse: vocês são crentes? Somos. O delegado disse: se entre vocês que são crentes não tem paz, onde é que vai ter paz nesse mundo? O Senhor nos ensina. Como é que você bota o irmão em questão? Como é que você dá parte de um irmão? O Senhor nos ensina: tenha prejuízo, coloque diante de mim, deixe que eu resolvo. Coloque diante de mim. Será que entre vocês, será que entre a irmandade não tem um sábio que possa resolver essa questão? E é preciso convocar um juiz, um jurado, um grupo de pessoas do mundo para resolver nossas questões? Vergonha, só entre vocês haver uma demanda. Não sabeis que vamos julgar o mundo? Não sabeis que vamos julgar os anjos caídos? E nós somos indignos de julgar as pequenas coisas? O que é que pensam da gente? Eu não estou falando dos incrédulos, não. Eu estou falando de nossos amigos. Agora vamos para o outro lado da moeda. O que é que eu me acho? O que é que você se acha? Esse centurião não só digno, nem que o Senhor entre na minha casa. O que é que você acha? O que é que você acha de você? Aprendi que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece que é indigno de estar na sua presença. Não sou digno de que entre na minha casa. E agora vamos a outra questão. Como é que nós oramos? Como é que nós oramos? Senhor, eu mereço. Senhor, não. Jesus, sei lá, você, meu. Como é que você se dirige a Deus? Como é que você fala com Ele? Como é que você ora? A oração, isso não é que é obrigado a ser dessa maneira. Não, não é obrigado a ser dessa maneira. Você pode orar em pé, sentado, deitado, de qualquer maneira, dependendo da situação, da ocasião, do local, do momento. Mas se você puder, entra no seu quarto, como foi dito aqui. Dobre seus joelhos. E fala com o Todo-Poderoso. E pede ao Todo-Poderoso, e implora a Ele. É como Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á.
o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. Se humilhe diante do Senhor. Nós não temos nenhum crédito diante de Deus. A gente tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus. A gente tem acesso a Deus por conta de Jesus. Se não fosse Jesus, eu poderia construir 10 sinagogas. Se não fosse por conta de Jesus, eu poderia orar e pedir que o Senhor curasse 50 servos. Eu poderia fazer, ter amizade do mundo todo. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. A glória é do Senhor Jesus, o louvor é do Senhor Jesus, a exaltação é dele. Orar exigindo algum direito, o direito que nós temos de estar orando a Ele, é em nome de Jesus, é por conta de Jesus. Nosso irmão Pretinho se mencionou aqui, João 5, 1 João 5, versículo 14, se pedimos alguma coisa, segundo a vontade dEle, é Ele. Agora, quando a gente se humilha, como este centurião se humilhou, a humildade é a porta para a gente receber de Deus suas bênçãos, para a gente receber de Deus as respostas, é a humildade. Estão lembrados daquela senhora que entrou no templo? Ana, chorando, balbuciando, ela nem falava direito, mas ela estava falando com Deus. O sacerdote, a autoridade religiosa, olha para ela e não consegue entender o que ela está falando, imagina que ela está embriagada, e vai repreender. Não só imagina, mas vai repreender. Sabe por quê? Porque nós não temos a capacidade de ver como Deus vê. A gente olha e a gente se engana. A gente poderia olhar para uma pessoa e dizer, mas que bênção, que homem santo, que mulher santa. Sim, a gente está vendo assim, mas quem sabe o coração? Quem sabe os procedimentos? Quem conhece ele? Quem conhece ela? Deus. Aquele sacerdote não deveria ter cometido um erro tão grotesco desse. Ele poderia até imaginar que ela estivesse embriagada, mas ele foi a ela, ele se sentiu incomodado e chegou diante dela e disse, tu não tem vergonha, com as minhas palavras, tu não tem vergonha, embriagada, essa hora, no templo. Eita, que erro tão grotesco. E como nós cometemos tantos erros desse tipo, porque a gente olha para as pessoas e olha para a aparência, e na aparência a gente se engana. Comandante, presta não. Político, presta não. Coitado dos pastores. É pastor? É? Misericórdia. As pessoas se enganam com a aparência. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Jesus vê o coração. Aquela mulher olha para aquele sacerdote e diz para ele, você está enganado. Não me tenha como uma filha de Belial. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. É assim que a gente deve orar, se humilhar diante do Senhor. Senhor, não sou digno. Senhor, não sou digno. Não é porque eu sou líder do departamento feminino, não é porque eu canto na igreja, não é porque eu toco na igreja, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou presbítero, não é porque eu faço isso na igreja, não é porque eu estou na igreja todos os dias. Não, Senhor, eu mereço porque eu faço, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, mas por misericórdia, por amor ao nome de Jesus, atende a minha necessidade. O centurião nos ensinou. Um comandante romano nos ensinou e Jesus fez questão de dizer, nem em Israel vi fé como esta. E eu vou terminar. Mas eu vou terminar lendo uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 6, bem parecida com essa. Primeiro versículo. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria
irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus toma a palavra e diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Jesus admirou-se da incredulidade dos seus conterrâneos. Jesus se admirou da fé de um romano. Pela lógica, a fé tinha que estar em Israel. Pela lógica, a fé deveria estar aqui, entre aquele povo de Nazaré, onde Jesus cresceu. Pela lógica, aquele soldado não ia mostrar nenhum tipo de fé, mas foi o contrário. E isso serve de lição para nós. Às vezes a gente olha e diz: aquela criatura não tem mais jeito. Às vezes a gente olha e diz: aquele ali, se tiver um lugar especial no céu, é dele. Eu não vou citar nomes, mas já passaram pelas minhas mãos, no sentido desses 30 e poucos anos de pastor, pessoas que, se eu tivesse de dizer, esse aqui merece um lugar no céu, é um. E com o passar dos anos, a decepção foi grande. Acho que você conhece muitas histórias dessas. Como também tem pessoas que a gente olhava e dizia: esse não tem jeito não, isso é um caso perdido. E de repente o Senhor nos surpreende e aquela vida é transformada para o louvor e para a glória do Senhor. Digo para você que está me ouvindo, se você se humilhar, como aquele centurião se humilhou, as bênçãos de Deus estarão estendidas para você. A salvação de Deus estará estendida para você. E digo também, que se você não se humilhar, nunca você terá a capacidade de ser salvo. Porque sem humilhação não existe salvação. Salvação, a pessoa tem que se humilhar. Jesus, sou pecador. Jesus, não sou digno. Jesus, me perdoa. Jesus, me salva. Não é obrigado a ser literalmente com essas palavras, mas é o que significa. É reconhecer que não tem como se salvar e invocar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Onde quer que você esteja. Esse centurião nos ensina. E nos ensina de uma maneira muito profunda. Meu irmão, minha irmã, aonde você precisar mudar, se você tiver dificuldade, peça para Jesus mudar a sua vida. Peça para Jesus mudar o seu ser. Peça para Jesus mudar. Se humilhe diante dele. Senhor, aqui está a minha necessidade de mudança. Senhor, eu preciso mudar isso. Senhor, eu preciso consertar isso. Fale com ele, peça a ele. Assim como ele curou aquele servo, ele também pode transformar a sua vida, pode transformar a minha vida, pode transformar a vida de qualquer um, pode curar qualquer um, pode fazer qualquer coisa, porque ele é Deus, nos céus e na terra. Que Deus nos abençoe.